Olá, pessoal, bem-vindos. Eu vou estar falando para vocês, né, principalmente como motivar as crianças no Pilates for Kids, né? Então, esse é o tema da aula de hoje. Bora lá. Bom, gente, primeiramente, toda vez que eu recebo essa pergunta, e toda vez que eu abro a caixinha de perguntas, ou então pergunto, né, qual é a sua dúvida? O que você não sabe? O que você gostaria de aprender? O que é difícil para você? Né? E assim, é disparada, né, essa pergunta das pessoas me perguntando como motivar as crianças, como fazer elas gostar, como fazer elas quererem, né? E isso faz toda a diferença para quem trabalha com criança, logicamente. Mas antes de eu dizer para vocês, né, o como fazer, o que fazer, a maneira de fazer, eu quero dizer para você o que você não deve fazer. Então, primeiro você vai ver o que não deve fazer. Ah, Vânia, mas eu quero saber o que fazer, não o que não fazer. Só que muitas vezes, se eu não te disser para não fazer determinadas coisas, é muito provável que você possa pensar: ah, mas se eu fizer tal coisa, né? E às vezes, tal coisa é o que você não deve fazer. Então, eu quero trazer para vocês, principalmente, essa clareza do que você deve e o que você não deve fazer, tá bom? Então, bora lá. Seguinte, o que não deve fazer, primeiro passo, tá? E o primeiro ponto, tá? Todo mundo lê comigo? Não deve fazer, não deve colocar as crianças nos aparelhos do Pilates adulto. Isso aqui você não deve fazer. E muito provável que muitos de vocês já fizeram, ou já fazem, ou acreditam que essa era a primeira coisa que iam fazer. E eu já trouxe esse como primeiro ponto, porque é aí um grande erro da grande maioria dos profissionais que começam a trabalhar com o público kids e acabam errando de início. Mas, Vânia, aí você deve estar pensando assim comigo. Mas, Vânia, nós estamos falando de Pilates. As crianças, elas chegam no estúdio e a primeira coisa que elas querem é ir nos aparelhos, né? Elas querem ir, elas querem subir, elas querem se pendurar, elas querem ir no reforma, empurrar o carrinho para um lado para o outro, elas querem se pendurar no Cadillac, elas querem ficar escalando no barrel, enfim. É comum a criança querer fazer isso? Mas nós estamos falando de como você deve motivar as crianças. Quando você faz essa atitude, quando você libera os aparelhos para as crianças, você simplesmente faz com que a criança cubra, né? E ela desperte a curiosidade e ela se sacie com ela. Né? Então, é muito comum a gente achar que, eu vou deixar ela fazer o que ela quer, porque eu quero motivar, eu quero conquistar, eu quero ter ela comigo. E aí é um grande erro. Primeiramente, por que é um grande erro? Porque o método que eu ensino para vocês, o método Pilates for Kids, ou então também conhecido como P4K, ele não utiliza aparelhos de Pilates adulto. A gente não utiliza os aparelhos. Por que a gente não utiliza? Porque os aparelhos do Pilates adulto foram desenvolvidas para adultos. Porque a ergonomia dos aparelhos foi pensada numa pessoa adulta. Porque Joseph não falava em momento algum em trabalhar os aparelhos de Pilates para adultos. E, inclusive, a maioria dos exercícios dos aparelhos precisa ser feita diversas adaptações. Então, ali já diz para você de que o método, né, que eu ensino para você, e aí eu estou ensinando um método para você trabalhar com Pilates para criança, que esse método pode te fazer sair do zero e gerar renda extra. É esse o meu objetivo com você. Eu não quero que você enrole as crianças, ou que você, eu tenho uma criança, não. Eu quero que você consiga fazer isso, e aí você vai ter continuidade. Então, toda vez que você coloca uma criança no aparelho, você está indo contra algumas coisas que não correspondem a ela, né? Eu sei que diversas pessoas já fazem, e aí cada um de vocês vai poder depois pensar e analisar o que quer e o que não quer fazer. O que eu ensino é a forma que você deve fazer para que você tenha, né, a continuidade dessas crianças. Toda vez que a gente pensa, Vânia, mas a criança ela quer ir nos aparelhos e você deixa ela ir,
você realmente sacia a curiosidade dela. Assim como, eu não sei se vocês já perceberam, mas uma criança, às vezes, ela quer tanto uma coisa, ela quer tanto um brinquedo, ela quer tanto tal coisa, e quando ela consegue aquilo, né? Isso não é só as crianças, mas perde a motivação, perde o encanto, perde a vontade, muitas vezes, de determinadas coisas. Então, você acha que colocando a criança nos aparelhos, você vai motivar ela? Pode ser que você motive, sim, na primeira, segunda, terceira aula, mas e depois? Acabou o encanto, acabou a motivação, acabou o querer mais, porque ela saciou a vontade dela, ela saciou a curiosidade dela. E dali para frente, aquilo que era difícil se torna ainda pior, porque aí você não tem mais o que fazer com a criança. Porque ela já subiu onde ela queria, ela já fez o que ela queria, ela já foi num lado, ela já foi no outro, ela já experimentou e ela já se satisfez da curiosidade dela. E daquele momento em diante, tudo perde a graça. Então, o primeiro ponto que você não deve fazer é colocar a criança nos aparelhos. Não só por não ser indicado, não só por não ser adequado à ergonomia, inclusive o tamanho de uma criança, não só porque você tem que fazer diversas adaptações e muitas vezes os exercícios não são executados da forma como deveria, como também você não motiva a criança. É um grande equívoco, é um grande erro quando você pode estar pensando dessa forma. Então, o primeiro passo é você excluir, né, o que é os aparelhos de Pilates. Isso aqui não entra para o Pilates que eu ensino para vocês, que é um método, tá? Então, o que você não deve fazer? Primeira coisa é isso. Segundo ponto, não faça só o que a criança quer. Por que tu tá falando, Vânia, não faça só o que a criança quer? Por quê? A grande maioria das crianças, quando elas vão para o Pilates, quando os pais buscam, elas vão para o Pilates porque elas querem se divertir. Entenderam? Elas não vão para o Pilates porque elas têm uma dor muito comum. Elas não vão para o Pilates porque elas têm consciência de que elas querem crescer saudáveis. Esse é o início, tá, gente? Não quer dizer que depois elas não comecem a entender sobre isso. Mas elas não buscam o Pilates por isso. Elas vão para o Pilates porque elas querem brincar, elas querem se divertir, elas querem estar com os colegas, elas querem brincar com, elas querem estar com os colegas. E muitas vezes elas chegam lá e a primeira coisa que elas vão querer é explorar todos os lugares, é querer fazer o que elas querem. E aí existe uma grande objeção de você realmente entender que quando você faz tudo o que ela quer, você volta para o mesmo princípio daqui. Você satisfaz todas as vontades dela e aí perde o encanto. Então, eu não quero que você interprete como eu nunca vou fazer o que ela quer. Mas você não deve fazer tudo de uma vez o que a criança quer. Você não deve deixar ela explorar tudo. Você não deve já dar tudo que ela quer. Você não deve deixar todos os acessórios para que ela possa utilizar. Você não deve fazer só o que ela quer. Você deve fazer o que ela precisa e entregar muitas vezes o que ela busca. E o que ela busca? Diversão. O que ela busca? Divertimento. O que ela busca? Alegria. O que ela busca? Brincar. O que ela busca? Lúdico. A criança busca isso. Mas eu, como profissional, você, como profissional, você tem que entender e saber o que ela quer. Mas você tem que entregar o que ela precisa. E, ao mesmo tempo, fazer com que ela perceba e que ela ache que ela está fazendo aquilo que ela veio buscar. Mas, ao mesmo tempo, você está trabalhando com ela. Então, é um erro quando você deixa ela querer fazer tudo que ela quer? É um erro. Porque, consequentemente, isso vai fazer com que essa criança se desmotive. Com o passar do tempo, ela vai se desmotivando. Com o passar do tempo, ela vai perdendo o encanto. Então, a criança, a gente tem que entender que a criança, ela tem, por naturalidade, a curiosidade. Ela tem, por naturalidade, o querer cada vez mais. Né? Quantos de vocês nunca levaram uma criança no shopping, né? E aí você chega no shopping, ela pede. Primeiro ela pede um sorvete, depois ela pede um picolé, depois ela pede um outro doce, depois ela quer no parque. Ela nunca satisfaz. Por quê? Porque ela vai sempre pedindo, 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 pedindo. E se o adulto não colocar um limite do que ela realmente pode fazer e o que uma combinação do que vai acontecer, é muito provável que você dê tudo que ela quer
e ao final disso ela ainda diga, ai, que saco, meu dia foi um chatice, eu não gostei. Por quê? Porque ela não entendeu e ela não teve a percepção de que aquilo era bom para ela. Então, é muito comum acontecer, né? Isso acontece com as crianças e acontece também dentro do Pilates. Quando você faz, né, com que ela satisfaça todos esses desejos, você comete um erro, porque você não dá tempo para que ela vá gostando e aproveitando cada uma das coisas. Você não deixa ela curtir, né? Você não deixa ela aproveitar o tempo suficiente de determinadas atividades que você vai proporcionando para ela. E isso é um erro. É um erro muito comum, que a pessoa, quando ela começa a trabalhar com a criança, ela acha que, bom, se eu deixar a criança fazer tudo que ela quer, ela vai ficar motivada, ela vai adorar e ela vai querer continuar. Ela vai gostar? Muito provável, mas e depois? A gente tem que ter a consciência de que quando você começa a trabalhar com uma criança, você não trabalha 1, 2 aulas com ela. Você vai ter uma criança que você vai estar começando a introduzir um método e essa criança, ela precisa estar com você por muito tempo. De preferência, por anos, que você possa acompanhando ela por vários momentos. Então, você tem que ter uma estratégia e você tem que ter uma organização para que você vai inserindo, né, atividades, inserindo momentos, inserindo acessórios, inserindo atividades, que isso vai, então, fazendo com que ela vá saboreando todo esse passo a passo que você vai trabalhando com ela. Então, é um grande erro achar que fazer tudo que ela quer, proporcionar tudo que ela quer, achar que aquilo é o que ela está buscando, você entregar tudo de uma vez, você realmente comete um grande erro, tá? Então, esses fatores aqui, que normalmente acontece, né? E é muito comum as pessoas também achar que não vai ter problema, é quando elas também acham que não precisa ter, vou escrever com outra cor, método. Lá vai a Vânia bater de novo na tecla do método. Por que eu bato tanto na tecla do método, gente? Por que eu falo tanto da importância da pessoa, às vezes, achar que, mas é criança, mas ela nem vai entender, ela nem vai dar bola, ela nem vai achar que aquilo é importante. Aí é um grande erro que você realmente comete. Porque quando você acha que não precisa ter uma estrutura, quando você acha que não precisa ter uma organização, quando você acha que é simplesmente pegar um movimento e facilitar, você comete um erro, porque a criança entende que não é para ela aquilo, que não está associada a ela, não tem uma linguagem com ela, não tem uma conexão com ela. E aí, quando não cria essa conexão, quando você não chega próximo dessa criança, quando você não chega próximo, você faz o quê? Você fica distante, você inibe ela, você espanta ela. E quando você espanta ela, você não motiva ela a estar com você. Então, quando você não sabe o que fazer, quando você não tem método, é muito comum que você não consiga motivar a criança. É muito comum que você não saiba o que fazer, porque você não sabe o que fazer. E quando eu não sei, a chance de eu fazer errado é muito maior, né? Então, é importante você ter clareza que precisa ter, sim, uma metodologia específica para ela. Não é simplesmente, e também não é o bicho de 7 cabeças o que a gente faz com a criança, mas às vezes a gente acha que sabe e a gente acha, mas eu já trabalho, né? Aqui eu abro um parênteses, né, para falar principalmente quem já trabalha com Pilates, quem já trabalha anos, inclusive, com Pilates. É muito comum para quem já trabalha com método ter essa primeira interpretação. Vou pegar os exercícios do Pilates para adulto e vou facilitar, ou então vou inserir ele da mesma forma que eu ensino para o adulto, para a criança. Pronto! E aí está um grande problema que você pode estar cometendo. Porque ela já vai identificar que aquilo não é para ela, que aquela linguagem não é para ela, que aquilo não tem conexão com ela, que aquilo não tem interesse. Ela não entende o que você está fazendo. Então, esses 3 pontos principais são extremamente importantes para você não cometer esse erro, para você não errar, para você que quer
motivar as crianças. E quando eu motivo a criança, eu sei que a criança vai gostar, eu sei que a criança vai vir na aula, eu sei que ela vai falar bem da minha aula, eu sei que ela vai chamar o coleguinha, ela vai chamar o primo, ela vai chamar a prima, ela vai chamar a amiga, ela vai chamar porque ela está motivada. Motivação vem muito associada ao gostar, né? Eu tenho que gostar de algo para mim estar motivada a querer fazer aquilo. Então, você precisa ter esse entendimento. Mas, primeiramente, saber que o que não deve fazer é esses 3 pontos. Não deve colocar as crianças nos aparelhos dos adultos, não deve fazer e fazer tudo o que ela quer, né? Às vezes a gente comete esse erro e não deve achar que não precisa ter um método, não precisa ter uma forma adequada de ensino. Quando a gente acha isso, a gente já desmotiva a criança, tá bom? Agora vamos para o que você deve fazer, como motivar, né? Então, como? Vamos escrever de novo aqui, né? Como motivar? O primeiro passo, tá, gente? Que você precisa é conhecer as crianças. Por que eu preciso conhecer as crianças? Porque eu preciso achar um ponto de conexão. O que é ponto de conexão? Vamos supor, aqui eu vou abrir um pouco mais o leque para vocês entenderem, tá? Por exemplo, eu gosto, né? Por exemplo, eu gosto de... Deixa eu pensar. Eu gosto de morango, tá? Eu gosto de morango, mas eu não gosto de laranja. Por exemplo, é um exemplo simples e fácil para você entender. Eu não gosto de morango, eu gosto de morango, desculpa, e não gosto de laranja, ok? Então, o que acontece? Todos os alimentos que tiverem laranja, eu não vou gostar. Porém, todos os alimentos, ou todas as comidas, ou tudo aquilo que tiver morango, eu vou ter uma grande tendência de gostar. O que acontece? Todas as pessoas que estiverem próximas a mim, que me convidarem para irem a lugares que tem coisas de morango, as chances de eu achar uma conexão de, sim, eu vou contigo, por quê? Porque eu gosto de morango. Porque sim, a gente tem algo em comum que é o morango, é maior do que uma pessoa que me convide para ir em lugares que tenham, por exemplo, alimentos ou essências ou cheiros ou algumas coisas relacionadas à laranja. Porque eu já não gosto. Então, o que acontece? Eu não quero estar próxima disso, porque eu já não gosto, mas eu quero estar próxima disso. Isso se chama ponto de conexão, onde a gente encontra fatores em comum, fatores que a criança gosta e que eu também gosto. Ou então, que eu faça a criança perceber que eu também gosto daquilo. E para que eu saiba quais são os pontos de conexão que eu tenho com a criança, eu preciso conhecer ela. Como é que eu conheço uma criança? Conversando, observando, vendo o comportamento dela, fazendo uma anamnésia, conversando com os pais, conversando num momento informal, né? Às vezes você tem essa oportunidade de fazer com algumas crianças, sim, às vezes não, porque ela já vai chegar com você para a aula do Pilates. E às vezes é difícil você já ter conversado com ela. Mas a sua aula precisa ser uma aula em que você saiba o que ela está sentindo, que ela saiba o que ela está pensando, o que ela tem na vida dela. Você tem que conhecer ela. A gente não conquista ninguém, a gente não motiva ninguém se eu não conheço. Se eu não conheço como ela é emotivada. Eu falei um tempo atrás que existe, nas aulas anteriores, inclusive, né, que existem pontos de conexão que muitas vezes vão ser pelo desafio, né, crianças que são desafiadas e elas se sentem motivadas a isso, assim como crianças que não impacta a motivação num desafio, mas impacta a motivação no elogio. Muito bem, parabéns, olha como você melhorou, olha como você está conseguindo fazer. Isso faz a criança se sentir bem e motivada. Agora, tem crianças que precisam ser desafiadas. E como eu sei disso? Conhecendo as crianças, percebendo, observando, olhando o comportamento dela. Vânia, mas quando eu tenho muitos alunos é difícil.
Isso é prática. Conforme você vai trabalhando, você vai dando aulas, o seu olhar, o seu campo de visão, ele amplia e se torna muito fácil de perceber no meio de todas aquelas crianças como elas se comportam, a maneira delas estarem, crianças muito retraídas ou crianças que já são mais eufóricas, né? Elas expressam mais, é muito visível. Então, você tem que ter esse conhecimento. Porque quando você conhece ela, você facilita os pontos de conexão, tá? Uma outra forma de ter esses pontos de conexão é perguntando. Pergunte para elas. O que vocês gostam? Aonde vocês estudam? O que vocês gostam de ouvir? O que vocês gostam de comer? Quais são as séries que vocês gostam? Os desenhos que vocês gostam? As músicas que vocês gostam? As cores que vocês gostam? Você tem que perguntar. Por quê? Porque quando você perceber que a criança está desmotivada, você sabe de alguma coisa que ela gosta. E aí, naquele momento, você pode falar sobre aquilo, você pode proporcionar uma atividade sobre aquilo, você resgata a criança no momento que, às vezes, ela está desmotivando e você vai como se desse um up na criança, porque eu levei algo que ela gosta. Entenderam? Então, ter motivação, motivar a criança, principalmente, tem que ter. O primeiro passo é a conexão, é se conectar. Por exemplo, um outro exemplo. Você tem que conectar comigo em alguma coisa. Alguma coisa que eu falar tem que fazer sentido para você. Porque se eu falar coisas que não fazem sentido, você não fica aqui. Ou você não suporta me ouvir. Porque não é de acordo com aquilo que você gosta. Então, existe uma conexão que a gente precisa criar com as pessoas e também com as crianças para que a gente possa motivar. Eu não sei como motivar até que eu não conheça, até que eu não fale, até que eu não comunique, tá? Então, o primeiro passo é conhecer. Depois que você conhece, que você tem isso, então você vai, tá? O segundo passo aqui, gente. Conheceu as crianças, sabe o que ela faz, sabe o que ela gosta, conhece os pontos de conexão. O segundo passo é você ter uma fala coerente com as suas atitudes. Nossa, Vânia. Tu acha que ter uma fala coerente com as minhas atitudes eu vou motivar a criança? Claro que vai. Imagine o seguinte, imagina você dizer para a criança assim, olha só, gente, hoje a gente vai ter uma aula, a prof vai trazer para vocês uma aula em que eu vou trabalhar com vocês a questão da respiração. Mas a respiração é uma atividade que a gente realmente nasce fazendo, a gente realmente está junto, mas a prof tem um pouco de dificuldade, inclusive, de respirar, porque eu tenho dificuldade. Vocês entendem que às vezes você está falando algo, mas que as suas atitudes não são coerentes. Ou então, um professor que fuma e ele vem e fala da importância da respiração, de oxigenar, o quanto o pulmão realmente é importante, porque ele faz as trocas gasosas, isso faz com que as próprias células se oxigenizem e é uma melhor evolução. Tá incoerente, tá? Então, a criança identifica a incoerência sempre. Ah, a prof falou uma coisa, mas ela não faz isso que ela falou. A prof falou que tem que sentar desse jeito, ou tem que caminhar desse jeito, ou então tem que levar a mochila desse jeito, mas ela não leva. Então, você motiva a criança pelo exemplo. Você precisa, muitas vezes, fazer aquilo que você está ensinando. Caso contrário, é que nem eu querer ensinar vocês a trabalhar com Pilates para criança, se eu nunca trabalhei com Pilates para criança. É incoerente? Como que eu vou querer ensinar algo que eu nunca fiz ou que eu não sei? E isso acontece também com as crianças. Entende? Então, por exemplo, a incoerência referente ao que você faz e aquilo que você ensina é perceptível com a criança. E se você não for coerente, você desmotiva. Porque assim, eu não vou mais lá na aula, a prof fala uma coisa e depois diz outra. Ou então,
dizer para a criança que vai fazer tal coisa e não fazer. Tá? Quando você promete, aqui, ó, promete, cumpra. Se você promete, cumpra com o que você falou. Se você disse que vai fazer tal coisa, faça tal coisa. Se você disser que não vai fazer tal coisa, não faça. Porque a criança testa o adulto o tempo inteiro. A criança, ela vai tentando, ela vai tentando, ela vai tentando, ela vai tentando, até ver até onde você vai. E quando você cede a ela percebe que você não tem mais tanta autoridade. Porque você cedeu, ela conseguiu. Aham, consegui. Ah, consegui fazer uma coisa com a prof. Não, seja coerente. Fala, faça, né? Então, faça aquilo que você fala, né? Seja coerente com as suas atitudes. Se você falou que vai fazer, faça aquilo que você falou. Se você combinou com ela tal coisa, faça aquilo que você combinou. Não distorne, né? Não distorça. Ah, a gente ia fazer, mas pessoal, hoje não vai dar. O que você faz? A criança veio toda motivada para tal coisa e você diz, não vai dar tempo. Ah, que droga. Ah, prof, eu queria isso, eu vim por isso, né? Então, cuidado para você não desmotivar a criança por algo que você prometeu ou falou, tá? Terceiro ponto. Terceiro passo, né? Ter um planejamento, gente. Aqui também posso falar que é ter um próprio método, tá? Por que eu tenho que ter um planejamento? Por quê? Quando eu falei para vocês de várias coisas que você não deve fazer, como, por exemplo, colocar vários acessórios, fazer diversas atividades repetidas na mesma aula, ou então fazer aulas muito atrativas e outras muito sem graça, isso acontece com quem não tem planejamento, com quem não tem um método, quem não sabe o que fazer. Aí você faz com que a criança ela goste muito da primeira aula, ou então ela esgote todas as curiosidades, todas as vontades dela na primeira aula, e aí a próxima aula acabou. Ela já perdeu a graça. Por quê? Porque não existe planejamento, porque não existe método. Quando você entende que eu vou ter várias coisas para fazer com a criança, mas eu vou inserindo essas coisas e essas atividades na hora adequada, na melhor forma possível, e eu vou ter várias coisas para ir proporcionando a ela por vários tempos, por vários momentos, por várias aulas, isso se chama planejamento. Isso se chama método. Quando eu sei dar doses certas de motivação, eu tenho a criança. Assim como um remédio. Qual é a diferença do remédio para o veneno? É a dosagem, não é mesmo? Eu posso tanto salvar uma pessoa, como eu posso matar uma pessoa. Porque a dosagem tem que estar coerente. A dosagem para motivar a criança também. Quando você dá uma dosagem muito alta, você comete um erro. E esse erro causa uma consequência lá na frente, sem sombra de dúvida. Então, entender que precisa ter doses de motivação, doses de conquista, doses realmente de fazer com que a criança entenda aquilo que ela quer e que você entenda o que ela quer, mas que você também possa proporcionar. E quando você consegue realmente fazer com que a criança chegue motivada e ela se mantenha motivada, e isso é um ciclo que acontece todas as aulas, você matou a charada da motivação, de entender o que a criança quer. Só que a criança, ela tá sempre motivada, Vânia? Não. A criança, assim como eu, como você, vai ter dias que vai chegar motivada, vai ter dias que não vai estar motivada, vai ter dias que ela vai estar realmente bem, vai ter dias que ela não vai ter realmente bem. Os dias que ela já está motivada, você já tem a motivação dela. E é muito provável que seja referente à aula anterior.
Agora, quando você chega com a criança que ela não está motivada, aí entra o que você precisa saber da criança. Conhecer a criança, porque você vai saber os pontos que você conhece dela para fazer ela motivar, né? Muitas vezes é levando uma música que ela gosta, muitas vezes é fazendo uma atividade que você já sabe que ela gosta, fazendo alguma brincadeira que ela gosta, falando sobre um determinado lugar que ela gosta, porque aí ela se sente acolhida, ela se sente conectada, ela se sente bem naquele lugar. E a gente só gosta de ir lugar, só se sente feliz, só se motiva a ir lugares e a estar com pessoas que nos fazem nos sentir bem. Se a pessoa te faz você se sentir mal, você não vai querer voltar lá. Se a pessoa faz você realmente se sentir desconfortável, ela não faz nada para que você se sinta bem, você realmente não vai querer mais ir lá. Então, isso também faz parte de um método. O método como você se comporta, o método como você se comunica, o método como você planeja, como você organiza determinados alunos, tanto a idade tal, a idade, por exemplo, de 5 a 6 anos, de 8 a 9, de 11 a 12, né? Então, são fases diferentes, métodos muito parecidos, porém com planejamentos diferentes. Então, essa motivação que você precisa ter certeza de ter a dose certa no momento certo. E como que eu motivo? Conhecendo a criança, sabendo os pontos de conexão, tendo uma fala coerente com as minhas atitudes e realmente sabendo o que eu tenho que fazer. Porque se eu não souber o que eu tenho que fazer, as chances de eu errar são muito grandes. E aí, em vez de eu motivar, eu desmotivo. Em vez de eu conquistar, eu desconquisto, por exemplo. E quando eu desconquisto, eu não só perco aquela pessoa. Eu perco todas aquelas que ela tem contato e que ela vai dizer, eu fiz, mas não gostei, né? Eu tentei, mas não achei legal. Não é bem o que eu pensei. Achei muito devagar. Não é legal. Criança gosta de diversão. Um outro ponto que eu quero trazer para vocês é que você precisa... Aqui, vou colocar aqui, gente. Ponto que você motiva ela é conquistar ela, motivar ela pelo que ela gosta. Se você já sabe que ela gosta de tal coisa, quando você percebe que ela está desmotivando, você faz aquilo que ela gosta. Mas é diferente de você fazer tudo que ela gosta, ou no momento que ela quer. É você que tem que perceber o momento de fazer algo que ela gosta. Já aconteceu comigo em algumas aulas, inclusive até vou abrir para vocês aqui, já aconteceu comigo de eu ter um planejamento, ok, vou fazer isso, depois vou fazer isso, o objetivo da aula é esse, atividade que eu vou fazer essa, e tal. Chega num momento da aula que às vezes é perceptível que aquela atividade de repente não conectou, ou não foi legal, ou a criança não está conseguindo, ou eu errei no planejamento, por exemplo. É humano nós errarmos, inclusive. Só que é muito melhor quando você erra e você percebe logo que está errado. Isso aqui que eu fiz não está bom ainda. Ela não está preparada para esse movimento. Ela não está conseguindo. E ela não está conseguindo fazer. E quanto menos ela consegue fazer, menos ela motiva. Então, o que eu tenho que perceber? No momento da aula, eu preciso estar olhando, percebendo, né? E se eu perceber que ela não está conseguindo, que ela está se desmotivando, eu entro com algo que ela gosta. E aí eu resgato aquela criança que estava desmotivada e eu motivo ela de novo. Então, isso é uma forma de você entender como a gente precisa estar lidando com a criança. Para que eu possa entender ela e que eu possa motivar ela em todas as aulas. E isso realmente vai fazer a diferença? Sem sombra de dúvida. Porque o profissional que não tiver esse olhar, que ele não tiver treinado para isso, que ele não tiver entendido esse passo a passo, ou ele não souber o que fazer, ele perde a criança. A criança não volta.
Ela realmente vai a uma aula e aí ela, então, né, acho que não era bem o que eu queria, papapá, papapá, papapá. E aí você realmente se dá conta que não é daquela forma. Então, mais do que você ter a certeza de que você realmente precisa gostar daquilo que você está fazendo também e saber o que a criança também gosta, porque é o ponto de conexão entre você e ela. Quando eu sei o que ela gosta, eu faço alguma coisa. Quer um outro exemplo muito clássico? Pega uma criança. Às vezes, se você tem filho, inclusive, facilita a sua vida. Você conhece seu filho, ou a seu sobrinho, a sua sobrinha. A maioria de vocês deve conhecer alguma criança. E aí você já sabe o que ela gosta, né? O que que acontece? Quando a gente vai levar um presente para uma criança, e às vezes a gente não sabe o que dá, você liga para o pai, para a mãe, para a madrinha, enfim, você pergunta: olha só, eu queria dar um presente que ele goste. O que que ele gosta? A gente pergunta o que que ele gosta, porque a gente quer entregar algo que a criança goste. Não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo de dar um presente para uma criança e eu achar que ela ia gostar de dar tal coisa, e aí eu entreguei o presente e ela esperava outra coisa. E aí o que aconteceu? Ficou nítido que ela não gostou do presente, daquilo que eu dei para ela. Isso era porque eu não tinha um ponto de conexão de entender o que ela queria. E aí eu fiz algo legal? Sim, eu dei um presente para ela. Mesmo dando um presente, eu não motivei ela. Por quê? Porque o que ela queria não era o que eu dei. E muitas vezes você comete esse erro. Você quer dar na aula algo que ela não quer. Ou então que ela não está mais suportando aquilo. E várias vezes eu percebo profissionais, quantas séries eu tenho que dar de tal exercício? Eu tenho que dar 10 repetições, Vânia? Depende. Depende da criança. Depende do como ela está executando. Então, é essa observação que você tem que dar e você tem que ter, e que muitas vezes você começa a se dar conta quando você começa a olhar as crianças. E quando você quer algo da criança, ela está lá, é muito comum hoje em dia, tá lá entediada, né? As crianças começam, ai, que saco, não tem nada para fazer, ai, que saco. E aí você sabe de algo que ela gosta. E você faz o quê? Tá, quem sabe a gente faz tal coisa. É na hora que a criança diz, legal, vamos lá. Você motiva ela, você sai do 0 ao 100 com ela, quando você simplesmente fala aquilo que ela gosta. Então, conhecer a criança, saber desses detalhes, saber de uma organização, saber desse passo a passo que eu trouxe para você, né? Esses 3 passos são fundamentais. E é eles que vão fazer você realmente ter o sucesso que você também deseja dentro do método Pilates for Kids. Que você possa sair do 0. Vânia, mas eu não sei nada de Pilates. Você vai aprender aquilo que precisa para a criança. O que não precisa, nem é bom às vezes você saber para você não cometer o erro. Porque aí você bota as coisas no momento inadequado. Então, é importante ter essa clareza, é importante saber o que não deve fazer e é importante sim saber o que fazer. Então, essa é a aula de hoje, gente. Essa é fundamental que você realmente não esqueça. Para quem está aí anotando, anote, tá? Coloque tudo aquilo que eu conversei com vocês aqui, os exemplos que eu trouxe para vocês, anotem porque é muito mais fácil você guardar algo que eu falei numa situação de um exemplo do que algo que eu fiquei explicando aqui, a ponto de conexão, tá? É aquilo que vocês gostam junto, é aquilo que você gosta, a criança gosta. Por exemplo, a minha filha adora a música sertaneja, né? E aí o que acontece? Quando eu coloco uma música sertaneja também, que eu também gosto, inclusive gosto de vários tipos de música, mas se eu boto música sertaneja, eu já sei que ela vai vir perto. Por quê? Porque ela também gosta. É o ponto que eu tenho, às vezes, de conexão. Vani, então tu quer dizer que eu tenho que botar música? Não, não é só isso. Mas são vários pontos que você vai descobrindo com o passar do tempo, inclusive, ou na primeira aula, quando você pergunta. Lembra? Pergunta. Não sei, Vânia. Pergunta. A pessoa vai te responder. Tu gosta de azul ou vermelho? Azul. Você gosta do preto ou branco? Branco. Você gosta do, sei lá, do doce ou do salgado?
né? E aí você vai conversando. Eu estou dando exemplos aqui, né, gente? Mas são coisas que você tem que pensar. Às vezes, na sua cidade, um time de futebol, algo que está acontecendo, né? Que acontece, às vezes, muitas vezes, os meninos, quando você diz, mas eu também sou do teu time, nossa, tu ganhou o aluno. Por quê? A prof é do meu time, a prof torce do mesmo time que eu. Sabe, são coisas pequenas que fazem muita diferença no processo e na motivação da criança também querer estar com você, tá? Sem esquecer que, para isso, precisa ter uma forma adequada para a criança, uma linguagem com a criança, a comunicação, como eu falei aqui, a fala tem que estar coerente com as suas atitudes. Tudo isso faz com que você realmente tenha a criança com você motivada para que você continue trabalhando com elas, inclusive. Tá bom, gente? Era isso. Beijo, até mais. Tchau, tchau.